Vamos continuar falando acerca de heresiologia, o estudo das heresias das religiões hereges. Antes de falarmos dos grupos, que vamos analisar alguns grupos que consideramos hereges, ou seja, que a igreja considera herege, devemos falar o seguinte: grupos hereges contêm doutrinas estranhas ao cristianismo. Antes deles lerem a Bíblia e obedecerem a Bíblia, eles têm geralmente regras e livros próprios que eles obedecem. Você deve saber que existem características comuns a todas essas heresias ou grupos de hereges. Encontramos, aqui para nós um comentário, encontramos igrejinhas tamanho de um ovo, vamos dizer assim, né? Um exemplo, igrejas pequenininhas, que elas dizem, somos os únicos salvos da terra. Por que vocês são os únicos salvos da terra? Porque nós usamos barba. Está escrito, o óleo desceu na barba de Arão. Então, o homem que não usa barba, ele é um herege, ele vai para o inferno. Esses grupos pequenininhos, eu conheço igreja que foi fundada numa comunidade, na favela, lá dentro do mato, e eles dizem que são os únicos salvos da terra. Isso é heresia, é um partidarismo, é algo fechado. E você, como seminarista, você tem que saber disto. Isso é um engodo, isso é engano. Aqueles irmãos ali vão ser prejudicados. Aquele líder, ele está pinel, ele vai enlouquecer aquele grupo. Ele vai exigir coisas que a Bíblia não exige. Ele vai enlouquecer todo mundo. Porque ele acha que eles são os únicos salvos do planeta Terra. No meio de 6, 8 bilhões de pessoas, eles, um grupinho pequenininho, são os únicos salvos da Terra. Bem, vejamos algumas dessas características desses hereges, ou desses grupos hereges, de hereges. Eles acreditam que estão com a verdade. Nós estamos com a verdade verdadeira, verdadeira, verdadeira. E os outros estão com a verdade falsa, falsa, falsa. Então, uma das características desses grupos é que eles acreditam que estão com a verdade verdadeira, verdadeira, verdadeira. E que os outros são falso, falso, falso. São tratados pelas religiões, eles se mostram nas suas religiões como especiais. Especiais de Deus. E os outros? Os outros se danem, vão para o inferno, tudinho. Mas eles são salvos, os filhos deles estão salvos, a patotinha de amigos deles estão salvos. Por que eles estão salvos? Porque eles não usam uma calça comprida, porque eles não cortam a pontinha do cabelo. E isso forma-se um grupo fechado. E geralmente tem essa característica. Eles procuram um motivo. Nós oramos de joelho, os outros oram em pé, então são condenados, nós somos salvos. Coisas bestas para se sentirem super especiais. Eles também se acham que estão em um patamar, em um degrau elevado mais do que os outros. Todos esses grupos hereges acreditam que eles estão mais elevados do que os outros. Eles têm uma revelação mais aperfeiçoada. Eles têm um entendimento de Deus e os outros não têm. Eles se acham num patamar além. Esses grupos também têm uma característica. Tem, na maioria das vezes, um outro livro, ou rascunho, que é independente da Bíblia e serve como base doutrinária para esses grupos. Então, essas são as principais características dos grupos de heresia, os grupos de hereges. E eu queria que você comentasse essas características no seu comentário, na sua página de comentário. Vamos conhecer algumas religiões. Vamos fazer um comentário sobre algumas religiões e você fica atento para você conhecer mais ou menos as principais características delas. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o islamismo. É uma religião fundada pelo profeta Maomé. Maomé escreveu um livro chamado Alcorão, o Corão, onde ele dá bases para as doutrinas do islamismo. O Alcorão tem partes que incita a violência, pois declara morte aos pecadores. Ou seja, aqueles que eles consideram pecadores, então o Alcorão incita a violência nessa parte. Eles não podem negar isso.
Esses grupos que saem explodindo, homem-bombas e etc e tal, são grupos de xiitas radicais e obedientes aos seus escritos antigos. Maomé casou-se com uma rica viúva e a sua religião caiu como uma luva para o mundo árabe e povos semelhantes, que eram contrários ao judaísmo. Os seus escritos, Maomé recebe visitas de anjos e deles recebe presentes. Um deles está na cidade de Meca, a cidade sagrada do islamismo. São presentes que os anjos entregaram para o Maomé. O islamismo foi o grande opositor ao cristianismo. Depois dos próprios judeus, o cristianismo foi o grande opositor, o islamismo foi o grande opositor ao cristianismo. Eles se oporam e houve muitos anos de guerra, centenas de anos de guerra entre os cristãos e os islâmicos. O islamismo foi o grande opositor ao cristianismo e, através da guerra, muitos foram executados. O islamismo também guarda alguns livros do Velho Testamento e alguns mandamentos e alguns costumes de Moisés. Houve muita guerra durante muitos anos entre os cristãos e os maometanos, que é o islamismo também conhecido como maometanismo. O islamismo é a segunda maior religião do mundo. Existem várias correntes dentro do islamismo, não existe apenas uma corrente só. Várias correntes, algumas mais radicais, outras mais liberais, porém todas seguindo os escritos do profeta Maomé. Existem partes radicais e violentas, outras não. Homens, bombas e guerras santas fazem parte da religião maometana. Isso aí é um fato, basta ligar a televisão e você vai ver muitíssimas guerras provocadas e ditas como guerras santas, que de santas não tem nada. Essas guerras são satânicas, elas exterminam milhares de pessoas. E esse ódio que existe entre eles e os judeus é um ódio racial. Eles não se dão, a raça deles não se dão, então eles procuram se destruir. As mulheres têm que vestir a burca preta, são castradas, retirado o clítoris. Não é os homens que são castrados, não. Eles também castram as mulheres. Eles tiram o clítoris da mulher, que é o centro prazeroso da mulher. Eles pensam, né, que é só através desse órgão que a mulher sente prazer, mas estão enganados, né? A mulher sente prazer através de várias formas, né, dentro do seu próprio útero, vagina e tudo mais. Mas eles tiram os clítoris da mulher porque eles não admitem que a mulher tenha prazer. As mulheres são mais ou menos objetos na mão do povo islâmico. Eles têm uma cultura muito tradicional, muito antiga, e as mulheres não têm o direito de sentir prazer, somente eles, porque muitos deles são adeptos da poligamia, e alguns reis chegam a ter 100, 200 mulheres, né? A poligamia é uma prática largamente praticada entre o islamismo. Então, entre eles, não é pecado a pessoa ter muitas mulheres. Haréns, entre os islâmicos, é uma realidade, até um status. Rapaz, fulano tem 5 mulheres, é o outro de rapaz, ciclano ali tem 35 mulheres. Pronto, ganhou. Eita, caba legal. Né? Então, mais ou menos essa é a visão cultural religiosa do islamismo. A janela 10/40, que é conhecida entre os evangélicos, é a janela dos lugares onde o cristianismo tem mais dificuldade de entrar. Ainda hoje se matam muitos cristãos missionários que são enviados para os lugares islâmicos. A lei deles é muito rígida e algumas mulheres ainda são apedrejadas quando são acusadas de adultério. É um outro mundo, uma outra religião totalmente radical e totalmente inversa à nossa religião do cristianismo. A religião maometana é uma religião
muito estranha a nossa, muito diferente, muito aculturada, a cultura deles. Uma mulher, se a mulher usar um short, por exemplo, na religião maometana, ela é uma prostituta. Então, eles não são acostumados com isso. Alguns países liberaram o rosto da mulher, outros ainda continuam cobrindo o rosto da mulher, porque julga que é pecado mostrar o rosto. Vamos continuar nesse assunto? Heresiologia.